Você já se aprofundou nesses textos do livro do Gênesis? Como você tem olhado e entendido a criação, a narrativa da criação? Qual a finalidade? O dilúvio foi universal ou pode haver uma possibilidade de ter sido local? Moisés, ele é o único autor do Pentateuco, ou seja, dos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, ou existem outros autores que estão ali, na nossa frente, e nós não percebemos? Bom, estas questões nós iremos estudar a partir de hoje, dia 4 de junho, num estudo bíblico aprofundado, uma introdução ao Pentateuco. Eu convido você a participar conosco. Serão 3 quintas-feiras, dia 4, hoje, dia 11 e, finalmente, fecharemos no dia 18. 4, 11 e 18 de junho, a partir das 8 da noite, aqui na Igreja Batista da Fraternidade, na Avenida Pauliceia, número 1200, andar superior. Nós contamos com a sua participação. Venha se aprofundar, venha aprender a Bíblia conosco. Bom, meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos fazer um pouco diferente, porque nós vamos fazer um culto, já é um culto, né, desde o começo, mas com um estudo um pouco diferente do que nós fazemos às quintas-feiras, porque nós vamos tratar aqui de questões importantes sobre o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente escuta muita gente de internet. E a internet é meio perigosa, porque na internet você tem de tudo. Tem o especulador, tem o aventureiro, então os caras abrem o texto bíblico, falam é assim, ou não é assim, é assado, é cozido. E na verdade o texto bíblico é muito sério. Nós estamos falando de um texto que nós entendemos como palavra de Deus, inerrante, infalível, que pode transformar as nossas vidas e que guia o nosso caminho. Então, quando a gente fala assim, alguém estuda uma teologia e tal, não quer dizer que a pessoa está livre de erros, porque tem um monte de teólogo maluco por aí também, né? Mas a gente não pode confundir a teologia bíblica saudável com uma teologia filosófica, né? Onde você começa a viajar na filosofia. E aí você acaba inserindo no pensamento teológico um pensamento filosófico que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a realidade do texto, tá? Com a realidade do texto. E o que eu estou trazendo aqui nesta noite não é filosofia, não é inserir na história ou na Bíblia alguma coisa nova, e nada disso, mas é mostrar o texto como ele é, tá? No mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas também leem mais, estudam mais, é melhor você ouvir aqui do que você ouvir lá fora. É o que a gente ensina na igreja, por exemplo. Já foi aquele tempo que você não falava sobre sexualidade com os filhos. Hoje, ou os pais falam, ou a escola vai falar. Ou o mundo vai falar. Aliás, o mundo sempre falou, né? Mesmo no oculto, o mundo sempre falou. Da mesma maneira, alguns pontos dentro do estudo bíblico, ou eu falo, ou em algum momento alguém vai chegar e vai mostrar isso para vocês. Na verdade, a maioria dos pastores que estudam a Bíblia, né, eles procuram não passar muito pelo caminho que eu vou fazer hoje. Porque fala, não, pastor, e eu penso assim também, né? Tem muita gente simples, né, às vezes na igreja, é complexo, e é verdade. Mas eu acredito que nos tempos hoje, ainda mais com o pessoal muito inteligente, né? Cheio de informações. Antes que a gente comece a olhar e ouvir algumas coisas relacionadas ao que eu vou falar dos críticos, da boca dos críticos, que querem desacreditar a Bíblia, que querem dizer, tá vendo, isso aí não é bem assim, é melhor a gente estudar aqui então e entender o que é isso. Amém? É melhor você mais preparado para responder as questões do que virem as questões até você e você estar totalmente despreparado para explicar. Acho que é mais ou menos isso. Eu vou precisar de pelo menos 3 quintas-feiras para concluir o assunto. O assunto que nós vamos falar hoje é uma introdução ao Pentateuco, mas não necessariamente a todo o Pentateuco. Eu vou me ater
a autoria do livro, dos 5 livros. Eu vou me ater à criação e ao dilúvio, tá? Mas hoje, provavelmente, a gente vai falar sobre a autoria. Provavelmente, quinta que vem, a gente vai falar da criação, aspectos da criação, o que está lá no texto, por que está lá, o que quer dizer aquilo tudo. A ciência, a gente pode ler a criação junto com a ciência, ou uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Por que geram algumas confusões na cabeça das pessoas? Então a gente vai falar disso quinta que vem, e depois na outra quinta, se não tiver nenhum imprevisto, a gente fecha falando do dilúvio, tá bom? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Bom, então eu quero primeiro ler um texto aqui, que fala sobre a inspiração das Escrituras, que é a palavra de Deus. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Mas olha só, pode voltar, viu, Gu? Deixa no 16. A parte que eu quero me ater aqui é toda a Escritura é inspirada por Deus. Tá certo? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa pegar aqui nessas palavras do apóstolo Paulo é que é uma verdade absoluta. As Escrituras, ela toda, o Antigo Testamento todo, que era o texto que o apóstolo usava para pregar, né? Todo o Antigo Testamento, é disso que ele está falando. E posteriormente, os escritos do Novo Testamento, a igreja também vai entender, né? Que como esses textos do Novo Testamento, em grande parte, escritas pelos apóstolos, né? E dados à igreja, eles vão ser juntados ao Antigo Testamento. Então a Bíblia, ela se torna algo perfeito, com começo, meio e fim. Ou seja, lá no Antigo Testamento, a gente vê o Gênesis dando início à história da humanidade, início de tudo, e a gente vê o final, o Apocalipse, né? Trazendo o fim de todas as coisas, as revelações que o Senhor deu a João, o apóstolo. Tá certo? Então, a história da igreja ela é perfeita. E a centralidade desta mensagem é Jesus. O Senhor é o centro de todas as Escrituras. O Antigo Testamento apontava para Cristo. E o Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, revela o Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter muito carinho com o estudo, muita dedicação, muito respeito, porque falam aqui das coisas de Deus, que revelou aos homens para que aqui estivesse, ok? Agora, uma vez que a gente entende que a Bíblia toda é inspirada, passou disso, homens criaram regras para entender essa inspiração. Tem várias formas de entender a inspiração, e aí são tentativas de compreender a inspiração bíblica. E eu não vou entrar nesse campo porque é um outro assunto. Mas vamos falar primeiro, então, o que significa Pentateuco. Eu vou pedir para o Gustavo achar a imagem aí, Gu, se der, a figurinha, escrito Pentateuco. Olha lá, ó. Pentateuco é uma palavra grega, certo? Penta significa 5, e o teuco aqui tem a ver com o recipiente onde vão os rolos, né? Portanto, são os rolos ou volumes. Pentateuco significa 5 rolos, 5 livros. Por isso que a gente chama de Pentateuco, se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés, como autor deles. Só que na Bíblia original em hebraico, na língua original em hebraico, nós não chamamos de Pentateuco. Nós chamamos de... Acha o Torá aí, o Gustavo, para nós? Por favor. Em hebraico, Pentateuco é chamado de Torá. E não tem nada a ver com 5 livros, não tem nada a ver com 5 rolos. Torá significa instrução. Mas eu achei que chamava lei. Não, não chama lei. A tradução é instrução. A gente fala de lei porque é a instrução da lei. É instrução pela lei. Mas a tradução é instrução. Tá certo? Vamos colocar os pingos nos is aqui. Então a palavra Torá é instrução. Então, na Bíblia hebraica, a maneira de se referir, a maneira de se dirigir aos 5 livros de Moisés, o termo usado é Torá e não Pentateuco. Pentateuco é o Ocidente que usa esse termo.
tá? A gente não usa o nome Torá. Você não vai em nenhuma igreja ou nenhum curso de teologia, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, o pessoal não vai falar, gente, vamos estudar a Torá. Irmãos, abram um texto aí, um texto que faz parte da Torá. Ninguém fala isso. A gente fala, faz parte do Pentateuco, não é isso? É um dos livros que pertence ao Pentateuco. Por quê? Porque nós herdamos isso nos estudos teológicos ocidentais. A Bíblia, ela foi traduzida, né? Lá no século III a.C., ela foi traduzida do hebraico, isso eu estou falando do Antigo Testamento, foi traduzido do hebraico para o grego. Essa tradução, abre o texto, o LXX aí, a Septuaginta, coloca lá para a gente, por favor. Olha só, essa tradução do século III a.C. é chamado de Septuaginta, que é a versão dos 70, quando 70 judeus eruditos que conheciam a língua grega, eles traduzem a Bíblia do hebraico para o grego, formando assim uma Bíblia em grego, tá? Para aquela cultura e as gerações posteriores. E essa Bíblia foi muito importante. Por quê? Porque essa Bíblia, essa tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, vai colaborar para a anunciação do Evangelho. A gente diz que quando Jesus veio foi a plenitude dos tempos, a Bíblia diz isso. E tudo estava preparado. Quando os romanos dominaram os territórios, eles criaram muitas estradas, né? Eles fizeram fiscalização nos mares, o que chamam de Pax Romana, ou seja, trazendo uma paz no território do Império Romano. Ou seja, as pessoas podiam viajar com mais segurança, inclusive de barco, o que foi fácil para o apóstolo Paulo fazer suas viagens missionárias. Então a gente vai ver que a Pax Romana, a gente vai ver que as estradas que ajudavam as pessoas a fazer evangelização, né, ajudou a igreja a avançar, tudo isso é a preparação para a anunciação do Evangelho. E a Septuaginta também foi útil. A maioria dos estudiosos entendem que o povo da Galileia não falava hebraico. Quem conhecia hebraico eram os sacerdotes, quem conhecia o hebraico mesmo eram os fariseus, os doutores da lei. Eles tinham o conhecimento do hebraico. Por quê? Porque depois do exílio babilônico e das diversas invasões que aconteceu naquele território de Israel, muita coisa mudou lá, né? E a língua hebraica antiga se perdeu entre as pessoas, entre os leigos. Então a maioria dos estudiosos entendem que os textos que eram lidos nas sinagogas naquela época era a versão em grego e não em hebraico. Era a versão em grego. Inclusive, não é à toa que o Novo Testamento foi escrito em grego também. Certo? Por que o Novo Testamento é escrito em grego? Para alcançar o maior número de pessoas. Então, nas sinagogas que eram espalhadas por várias partes do território, não só ali na região da Palestina, mas para além dela também, né? Tinha a sinagoga dos judeus espalhados para todos os lugares. A Septuaginta, que era a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego, era utilizado, porque o grego era o inglês de hoje. Aonde você fosse, se falava o grego. Já se fosse falar aramaico ou hebraico, poucas pessoas falariam. Então a Bíblia, a tradução, ajudou muito na evangelização. Tá certo? Que nem hoje, se a gente fosse viajar para o mundo para pregar o evangelho, era muito mais fácil a gente falar inglês e ter uma Bíblia em inglês, porque a maioria desses lugares, algum ponto de referência haveria. Agora com a língua portuguesa é mais difícil. Amém, meus irmãos? Então é só fazer uma comparação, o que é uma coisa com a outra. Só tentando aproximar aqui no contexto, para os irmãos compreenderem. Agora, o nosso Antigo Testamento começa com o primeiro livro, chamado Gênesis. Coloca na tela, Gustavo, por favor, Gênesis. Gênesis, ela é a tradução para o grego, que significa origens, é uma palavra grega. Gênesis, significa origens, certo? Mas na Bíblia hebraica, coloca o Bereshit para nós, Gustavo, por favor. Na Bíblia hebraica, a original, o nome não é Gênesis, o nome é Bereshit. Né? Coloca aí, Gu, por favor, Bereshit, que significa no princípio. Tá? Então, na Bíblia hebraica é Bereshit. Se a gente estivesse hoje com a Bíblia original, em hebraico, eu ia falar para os irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Bereshit, né? Ao invés de falar livro de Gênesis, tá certo? Bom, isso é só para a gente entender dessa tradução do grego, do hebraico para o grego, tá bom? Então, a nossa Bíblia, ela, por mais que os textos, hoje, você pega uma Almeida Corrigida Fiel, você pega uma King James, por mais que elas têm o textos receptus,
que é uma busca pelos textos originais grego e hebraico, grego do Novo Testamento e hebraico para o Antigo Testamento, inicialmente, a influência da Septuaginta se faz presente mesmo nessa Bíblia. Porque mesmo nessa Bíblia, a gente usa o termo Gênesis para o Bereshit. Amém, queridos? E isso não é uma influência direta do hebraico. Isso é uma influência da Septuaginta. Beleza? Então tem partes da nossa Bíblia que tem influência da Septuaginta, sim. Não totalmente em hebraico. Beleza? Bom, uma vez colocando isso, o pessoal começa a discutir, né, a questão da autoria. Os 5 livros de Moisés, tradicionalmente, na tradição, é dito que o Moisés, ele foi o autor. Ele foi o autor dos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Agora, os estudos, e o avanço dos estudos da teologia, com o passar do tempo, vão demonstrando que não é bem assim. É e não é. E por que é e não é? Vou explicar agora. Olha só. Vamos colocar aí, deixa eu ver se eu pego aqui um texto. Vamos colocar aqui algum texto. Por exemplo, Jesus ele vai afirmar, por exemplo, que foi Moisés que escreveu o texto da Torá, certo? Os livros de Moisés. Então, vou pedir para o Gustavo colocar aqui na tela, João capítulo 5, versículos 46 e 47. Versículos 46 e 47. Jesus falando lá no século I, né? Ou seja, a Torá começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo, 1.400 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então Jesus, aqui no Evangelho de João, por exemplo, nessa referência, ele vai dizer: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também vocês creriam em mim. Pois ele escreveu, não é isso? Ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, vocês também, como crerão nas minhas palavras, se vocês não creem nos escritos? Então Jesus, o próprio Jesus, ele afirma que tem os escritos de Moisés. E existem trechos, né? Existem trechos no próprio Pentateuco, que mostra que Moisés escreveu lá mesmo. Por exemplo, Gustavo, coloca na tela, por favor, o Êxodo, capítulo 24, versículo 4. Agora o próprio Pentateuco, que é um dos livros atribuídos a Moisés. Olha o que diz aí, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ou seja, Moisés escreveu alguma coisa. Concorda? Moisés escreveu as palavras do Senhor. E tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Ok. Depois a gente volta aqui. Mais um texto. Deuteronômio 31:9. Gustavo, por favor. Deuteronômio também diz lá que Moisés escreveu alguma coisa. Moisés escreveu esta lei, e a entregou aos sacerdotes e os seus filhos. No contexto do texto, fala o que é que Moisés escreveu. Tá? Se você retroceder, você vai ver as leis daquele momento que Moisés escreveu e deu para o povo. O próprio texto mostra. Moisés escreveu esta lei e entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e todos os anciãos de Israel. Então Moisés também escreveu. E está no contexto, se você ler depois com calma. Por isso que eu falei para o pessoal se pudesse trazer Bíblia, para anotando aí no cantinho da sua Bíblia, para depois você ler o texto todo, com clareza, com calma. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, existem alguns pontos agora que isso que eu vou mostrar para vocês é muito importante. Que é você dizer, Jesus disse que foi Moisés, então foi Moisés. O texto de Êxodo está escrito que foi Moisés que escreveu, então foi Moisés. Números diz que foi Moisés, foi Moisés. Deuteronômio diz que foi. Que Moisés escreveu alguma coisa. Mas a questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que Moisés, o que os teólogos entendem hoje, é que Moisés ele é o principal autor
do Pentateuco. Mas bem para longe que ele seja o último ou o único. Bom, é só você olhar o texto, que o texto não é Moisés falando, né, irmãos? Sabe, uma vez eu vi alguém dizer assim: pastor, sabe por que ele escreve em terceira pessoa? Alguns teólogos defendem isso. E aí é uma cabecinha assim, irmão, me perdoa, desse tamanho assim, ó. É uma cabecinha desse tamanho. Ele escreve em terceira pessoa por conta da sua humildade. Por conta da sua humildade, ele escreve em terceira pessoa. Você está vendo que não é Moisés que está falando aqui no texto, irmãos? Percebe? Irmãos, é alguém contando o que Moisés fez. Vocês conseguem ver isso? Olha lá, ó. Moisés escreveu esta lei. Alguém está falando, está contando o que ele fez. Não é Moisés que escreveu isso aqui. Moisés escreveu a lei. Alguém está narrando que ele escreveu mesmo a lei. E a lei está no contexto. Qual é a lei que Moisés escreveu? O capítulo 31, do versículo 9 para trás, você vai ver lá as regras. Ele dá as regras ao povo. Agora, essa narrativa em volta do texto, Moisés foi, Moisés se levantou de manhã, e Moisés orou, e Moisés clamou, e Moisés foi. É alguém que pegou as leis de Moisés e contou como essas leis chegaram até nós. Os irmãos conseguem entender isso? Gu, volta lá naquele texto de Êxodo 24:4, aquele que a gente leu agora há pouco. Olha lá, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E aí alguém disse, não, é o Moisés mesmo, é ele que está escrevendo. E Moisés, imagina eu chegar aqui e falar sobre mim na terceira pessoa. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O pastor David chegou agora. Amém? A paz de Cristo, irmãos. O pastor David vai pregar agora para vocês. Vocês estão entendendo? Eu vou falar de mim em terceira pessoa? Eu vou falar de mim mesmo na terceira pessoa, irmãos? Como se eu estivesse falando de outro, só se eu fiquei louco. Aí alguém vem, não, é que ele era humilde. Irmãos, então só Moisés era humilde. Porque nenhum dos profetas escreve assim. Nenhum dos profetas escreve assim. Você vai lá para Isaías, ele disse, eu estava lá na casa do... Eu estava lá. Não é o Isaías estava lá. O Isaías escreve, eu estava lá no templo do Senhor, e eu vi a glória do Senhor, e eu falei ao Senhor, Senhor, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, eu não sou digno, Senhor, aí o Senhor vai lá e manda, ele vai descrevendo, então veio até mim lá, e o Senhor queimou meus lábios e tal. O Senhor pergunta, quem irá por nós? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele não diz assim, Isaías aqui, Senhor, Isaías vai, Senhor. Você está entendendo? Será que só Moisés é humilde, irmãos? A Bíblia inteira? Será que só ele escreve em terceira pessoa? Chega a ser engraçado que as pessoas começam a fazer malabarismo para dizer que tudo que está aqui é Moisés que escreveu. E é por conta dessa pequenez, dessa infantilidade evangélica, que as pessoas tiram sarro dos evangélicos. Porque o próprio texto já explica. Tem alguém contando sobre Moisés nos textos do próprio Moisés. Ou seja, o que acontece com Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, pulei números, é que depois da morte de Moisés, outros autores que são anônimos. Alguém falou, não, foi Josué que continuou escrevendo sobre Moisés. Outros disseram, não, foi Samuel. Outros disseram, foi Esdras. A verdade é que nós não sabemos. O fato é que alguém pegou as leis de Moisés e para que a posteridade entendesse que foi Moisés que escreveu, eles pegam as leis e constroem em cima a história de como a lei chegou. Continua sendo Moisés o autor, lógico, que toda a lei que está aqui, irmãos, no livro de Êxodo, toda a lei que está em Deuteronômio, toda a lei que está em Números, toda a lei que está em Levítico, tudo, foi Moisés mesmo que escreveu e deu para o povo. Mas a construção da narrativa, da descrição, para ver como chegou até nós, é alguém escrevendo sobre isso. Os irmãos estão entendendo isso? Então é só você ler, você vai ler aí o Êxodo inteiro, está em terceira pessoa, irmãos. E quando Moisés diz alguma coisa, está escrito assim, então Moisés disse assim para o povo. Aí tem lá o que Moisés disse. É igual Jesus, né? Escreveram o que Jesus falou, o evangelho é de Jesus. Mas quem escreveu o evangelho não foi Jesus. No evangelho, o ensino e as palavras são de Jesus. Mas os escritores não são Jesus. Então tem gente que diz o que o Antigo Testamento tem no Pentateuco. O Pentateuco é para o Antigo Testamento, que dá base para todo o Antigo Testamento. Eles vão dizer que também lá no Novo Testamento, os quatro evangelhos canônicos, dão também base para todo o Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Então, primeiro ponto que eu anotaria, por exemplo, todo o Pentateuco é escrito em terceira pessoa.
Ou seja, é alguém narrando sobre o que Moisés fez, o que Moisés falou e o que Moisés escreveu. Mas a autoridade e o pensamento central do texto é de quem? De Moisés. Amém? Essas leis todas que estão lá em Êxodo, as leis todas que estão lá, não matarás, né? Não adulterarás, não trará falso testemunho, foi Deus que deu para Moisés. Sim, Moisés passou para o povo. As outras, isso eu estou falando dos 10 mandamentos, fora as outras leis, que tem um monte de outras leis lá. Aí tem as leis civis, né? Tem as leis de religião, ou seja, as leis dos rituais e cerimoniais de sacrifício, de culto. Tudo isso Deus deu para Moisés ensinar o povo, de fato. Mas na hora de apresentar o texto, tem uma ou mais de uma pessoa narrando isso para nós. Tá bom? Então, quem escreveu, aliás, o Pentateuco? A autoria. Sim, todas as leis que foram escritas por Moisés, de fato. Mas a construção do texto e a explicação de como essas leis foram dadas a Moisés e de como essas leis chegaram até nós, tem alguém que fez a redação do texto. Amém, meus irmãos? Porque Moisés escreveu a lei e alguém foi lá e falou, vamos explicar para o povo como é que essa lei chegou até ele. E aí faz uma narrativa, uma descrição, uma redação do texto, com a compilação de todos os escritos de Moisés para que chegasse nesse formato que a gente tem hoje. Amém? Esse é o primeiro ponto, escrito em terceira pessoa e a narrativa da descrição do que Moisés falou, disse e fez. O segundo ponto é que tem partes do texto que só foram escritas depois que havia rei em Israel. Veja que Moisés, irmãos, viveu, a vida de Moisés. Moisés viveu num período de 1400 a.C. O primeiro rei de Israel, só veio aparecer, irmãos, 400 anos depois da morte dele. Falando de uma cronologia histórica. Ou seja, o primeiro rei de Israel foi Saul, certo? O primeiro rei. Deixando assim o período do patriarcado como liderança, deixando assim a época dos juízes como liderança e iniciando assim o tempo da monarquia em Israel. Saul, ele inaugura o tempo da monarquia, novo tipo de governo. Mas já fazia 400 anos que Moisés tinha morrido quando isso acontece. Mais ou menos, entre 380 e 420, mais ou menos. Mas tem um texto na Bíblia, e não só um, tem vários, mas eu vou pegar um de exemplo, para vocês verem que tem alguém que escreveu esse trecho bem depois do período dos reis. Não pode ter sido escrito no tempo de Moisés. E eu vou pedir para os irmãos abrirem, coloca na tela, Gustavo, por favor, Gênesis capítulo 36, versículo 31. Olha só, está no livro de Gênesis isso aqui. Diz assim, ó que está escrito, são estes os reis que reinaram. Reinaram é o quê? Passado, não é isso? Está olhando para trás. Olha, são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Os irmãos estão vendo isso? Antes que houvesse rei. Essa pessoa que está escrevendo aqui não pode ter sido Moisés. Porque Moisés nem sonhava que um dia ia ter rei em Israel. Ninguém imaginava que um dia ia ter rei em Israel. Então não pode ter sido Moisés que escreveu isso aqui. Quem escreveu isso aqui sabia que já existia rei. E está contando, olha, antes que houvesse rei, porque ele sabia, quem está escrevendo, o autor de Gênesis 36, não pode ter sido Moisés, não pode ter sido Josué, não pode ter sido Samuel. Tem que ter sido depois de Davi, irmãos. De Davi para cá. Porque ele está deixando claro, naquele tempo ainda não tinha rei em Israel. Então vai ter muita gente por aí que vai dizer assim para você, não, pastor, o único autor é o Moisés e tal. Diga para ele, não é. Não é. Esse texto que a gente lê hoje passou por redações, por organizações, até chegar no nosso tempo e até chegar no tempo de Jesus desse jeito. Amém, meus irmãos? Há quem diga que depois do período do exílio da Babilônia, há quem diga que Esdras foi um dos, isso há quem diga, nós não temos uma certeza, mas que Esdras, quando o povo de Israel ele sai do cativeiro da Babilônia, o cativeiro que começou em 606 a.C.,
e vai lá até o ano 420, mais ou menos, que começam as deportações, quando o cativeiro termina completamente. A gente vai ver, acho que está falhando, viu, minha pilha aqui. A gente vê 70 anos que Israel fica ali, né? Mas você vai ver deportações em períodos diferentes. Então tem a primeira leva que vai embora, a segunda e tem a terceira. O povo vai indo embora aos poucos da Babilônia, voltando para Israel. Nesse período aparece Esdras. E o Esdras, ele é um desses que vai lembrar o povo sobre a lei. Então há quem diga que foi o Esdras que ajudou a encaixar alguns textos ali para fazer sentido. Ô Gu, obrigado, viu? Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Isso é muito importante. Fala, mas que bobagem, pastor. Irmão, até você encontrar um crítico. O dia que o crítico falar, o que vocês ensinam na igreja? Bíblia. Lá é só Bíblia. Lá é Bíblia. Uma Bíblia que vocês não conhecem. Uma Bíblia que o ateu conhece melhor que a gente. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Tá? Obrigado, viu? Eu vi um pastor dizer uma vez que Deus deu a revelação para Moisés que ia ter rei no futuro. E ele escreveu isso aqui. Irmãos, desculpa. Isso se chama aberração, irmãos. Sabe, você não precisa forçar nada para Deus ser Deus. Você não precisa forçar nada para a Bíblia ser Bíblia. Você só precisa crer que ela é a palavra de Deus e tudo que está aqui, Deus deu aos homens. Não interessa se foi Moisés ou se foi outro, mas o que está aqui se cumpre nas nossas vidas. Amém? Não tem uma palavra da Bíblia que cai por terra. Todas as profecias se cumpriram e vão se cumprir até a volta do nosso Senhor Jesus. Porque não foi homem que disse, homens escreveram, mas escreveram como nós começamos a ler, inspirados pelo Espírito Santo de um Deus que tudo sabe. Amém? Agora, como chegou, irmãos? A história é longa. A história é longa. Amém? Outra coisa importante a gente ver aqui, meus irmãos, eu coloquei esses dois pontos aqui, né? Textos que falavam de coisas que ainda estavam lá para frente e não poderia ter sido, então, o Moisés, né? Bom, e o Deuteronômio, né, irmãos? Deuteronômio, capítulo 34, vai falar da morte de Moisés, não é isso? Deuteronômio fala da morte de Moisés. Então, se Deuteronômio fala da morte de Moisés, fala que Moisés morreu e fala que ainda ele foi sepultado. Imagina Moisés escrevendo sobre a própria morte, né, irmãos? Irmãos, eu tenho um livro de teologia que o autor, ele é tão radical nessa coisa de autoria, que ele escreveu assim, tá lá. Eu vou trazer esse livro para mostrar para os irmãos ver que eu não estou mentindo. Depois de lá vai para o lixo, que você não oferece para ninguém um livro desse. Está escrito assim, ó, neste texto, Deus, na sua soberania, revelou a Moisés que ele morreria. E ele escreveu sobre a própria morte. Irmãos, olha, desculpa aí, irmãos, pelo amor de Deus. É o absurdo do absurdo, irmãos. Amém? Não, alguém escreveu sobre a morte de Moisés. Escreveu que ele foi sepultado, escreveu que o povo chorou, e houve lamento em Israel. Tem uma narrativa de alguém contando, irmãos. Tá? Então, tem partes e alguns textos do Êxodo, do Levítico, do Números, do Deuteronômio, que não foi Moisés. Amém, queridos? Bom, então, quando alguém perguntar quem é o autor, você fala Moisés, mas o texto passou por redações. Já fala isso logo. Ou seja, existem informações que foram completadas para dar sentido aos textos. Amém, irmãos? Beleza? Estamos treinados? Porque a internet está aí, irmãos. E eu já estou assistindo, o motivo de eu trazer esse texto hoje é porque eu assisti um podcast aí uns meses atrás, onde um cristão despreparado foi naquele evento, não sei quantos ateu contra um crente, sabe? Aquela bobagem, isso é uma bobagem, não dá nem tempo para o povo falar. Coloca 30, quantas pessoas? 60 pessoas, 50 contra 1, 30 contra 1. Aí o tempo é tão curtinho, é 1 minuto, ficam debatendo, ninguém entende nada. E aí eu vi um irmão lá despreparado pra caramba. O camarada começou a pôr textos assim, isso aqui, isso aqui. E ele não sabia da formação da Bíblia, ficou todo perdido lá. Aí o homem ainda tira o sarro, mas não é você que usa a Bíblia? Eu não uso. Você usa e não sabe. Então, irmãos, conheça a Bíblia que você usa. Amém? Aí você vai poder dizer sola Escritura. Porque senão fica ruim dizer sola Escritura, sem saber nada do sola Escritura. Bom, agora o que eu vou mostrar para vocês é muito interessante. Porque há quem diga que Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 são de dois autores diferentes. E aí nós temos algo chamado de teoria das fontes. Eu não vou entrar nisso, porque isso aqui, isso eu precisaria de uns 3 cultos para explicar. Mas coloca lá para nós, Gu, as fontes aí, as 4 fontes. Nos estudos teológicos, irmãos, analisando todo o texto do Antigo Testamento,
de Gênesis a Malaquias. Ó, isso, de Gênesis a Malaquias. Eles entenderam que nessas redações e nessas composições da Bíblia como um todo do Antigo Testamento, desde lá do Gênesis até Malaquias, existiam pontos que eram incomuns na redação do texto. E eles entenderam que, dentro de uma análise, isso é uma teoria, tá? Não está dizendo que a gente está afirmando isso, mas é uma teoria interessante, de que na compilação e na redação dos textos, para unificar os textos e chegar do jeito que chegou até os tempos de Jesus, escribas, talvez escribas, provavelmente escribas, para ter acesso à Bíblia, deveriam ser copistas, escribas ou sacerdotes. Eles escreviam a Bíblia e colocavam essas atualizações lá. Só que essas atualizações, elas eram diferentes uma da outra. Por exemplo, alguns trabalhavam com pontos muito focados nos movimentos dos sacerdotes. Por isso vem a fonte P, que está ali, ó, sacerdotal. Outros trabalharam muito na legalidade, ou seja, na lei. Legalidade que eu falo não é nem a lei de Moisés. São leis civis que estão para além do tempo de Moisés, para depois do tempo de Moisés. É chamado de deuteronomista, essa fonte. É o nome que deram, tá? E tem outras duas fontes, os javistas e eloístas. Javistas para falar do nome de Yahvé, Jeová, Javé. Por isso que javistas. E os eloístas, também para falar sobre Deus, que é Elohim. Eu quero falar só sobre esses dois primeiros para finalizar hoje, para os irmãos compreenderem. Tá bom? Então acredita-se que muitos textos nossos não estão certos na divisão. Primeiro, irmãos, porque a Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita ao longo do tempo, certo? Mas o Pentateuco, por exemplo, principal autor Moisés, e o texto vai passando por muitas compilações e redações na mão de escribas e copistas autorizados. Não era qualquer um, não. Era gente que tinha essa autoridade para fazer isso. Lembre-se, não era na mão de qualquer um. Na mão de gente autorizada. Com o aval do sacerdote, tudo bonitinho. E essas fontes vão aparecendo ali até chegar no tempo de Jesus. O texto está nesse formato que você tem na mão. Não era assim antes. Não era, pastor? Claro que não. O profeta Isaías foi escrito 730 a.C. Significa que até 730 a.C. ninguém teve profeta Isaías na mão, né? Você concorda que a Bíblia só foi completada em Malaquias? 400 a.C. 430 a.C. Encerrou o cânon do Antigo Testamento com Malaquias. Significa que quem viveu antes de Malaquias nunca leu Malaquias. Quem viveu antes de Isaías nunca leu Isaías. Quem viveu antes do tempo dos reis nunca leu Crônicas, nunca leu Samuel e muito menos o livro de Reis, irmãos. Significa que conforme Israel ia andando, a Bíblia também ia se completando. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso. Então, a Bíblia, para chegar até Jesus, teve que ser depois de Malaquias. Então, depois de Malaquias, é feita uma revisão dos textos, uma compilação dos textos, uma edição, para poder chegar de forma clara a quem lê no tempo de Jesus. E aí encontra-se essas mãos desses sacerdotes, desses copistas. E tem uma coisa muito interessante, capítulo e versículo não existia. O capítulo aparece na Idade Média. A primeira vez que colocaram capítulos na Bíblia foi no ano de 1250, da nossa era. 250 anos antes do descobrimento do Brasil. Daí para trás, quem lia a Bíblia era na raça. Não tinha capítulo, irmão. Alguém falava assim num culto, vamos ler agora Gênesis no trecho que fala isso. Você tinha que ir lá no trecho. Não tem capítulo, irmão. Capítulo começou a aparecer na Bíblia no ano de 1250. E versículo, 200 anos depois, no ano de 1450, colocaram os versículos. Ou seja, os versículos na Bíblia tem mais ou menos aí uns 550 anos, um pouco mais. Antes disso, nunca teve versículo na Bíblia. Essas são informações que não precisa nem eu falar, é só você pôr um Google, dá um Google e coloca quando a Bíblia teve capítulos. O Google te mostra. Amém, meus irmãos? Aí o que acontece? Algumas divisões de capítulo na nossa Bíblia estão erradas. Tem capítulos que era para começar um pouco depois e começaram antes. É o caso de Gênesis 1 e 2. O capítulo 1 não termina no versículo 31, irmãos. O capítulo 1 termina no versículo 3 do capítulo 2. E o capítulo 2 começa no versículo 4.
E é aqui que a gente vê umas diferenças. E eu quero mostrar uma coisa aqui importante para os irmãos. Por exemplo, se a gente separar o capítulo 1 do 2, nos versículos que eu falei, você vai perceber que tem diferenças enormes no texto. Capítulo 1 diz que o homem e a mulher foi feito no mesmo dia. Capítulo 2 diz que Deus faz primeiro o homem e depois a mulher. No capítulo 1 diz que Deus criou a terra e fez o homem por último, para habitar na terra. No capítulo 2 diz que Deus fez primeiro o homem, depois ele criou o vegetal. As árvores vêm depois do homem. É verdade isso. A gente pode fazer esse exercício, irmãos, agora. Vamos observar isso que eu estou falando agora, para a gente poder ir para o final dessa primeira parte do nosso estudo. Tá? Vamos observar aqui alguns textos que são importantes para nós aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler primeiro, eu vou pedir para o Gustavo colocar aí na tela o capítulo 1 de Gênesis, Gu. E vamos lá para o finalzinho do capítulo, lá para o versículo 28, e vamos lendo. Olha só, vou ler daí para frente com os irmãos. Se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia, tá? A versão aqui da tela é NAA, tá? Eu pedi para você trazer a Bíblia mais para você anotar, fazer uma divisão, e depois ler na tua casa com calma. Diz assim, ó, e falando da criação, capítulo 1, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitai-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Próximo. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento, e assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Veja, Deus não terminou ainda. Agora vai para o capítulo 2, continua a leitura, esquece que tem capítulo. Ó, assim pois foram acabados, tá vendo? Assim pois foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. Próximo. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que tinha feito. Próximo. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Acabou a história. Começou no capítulo 1 e terminou a história, o que nós chamamos de perícope. O assunto encerra no versículo 3 do capítulo 2. Colocaram errado. Aqui era para terminar o capítulo 1. Agora, você quer ver? A gente vai comer. Vamos imaginar que agora que a gente vai entrar no capítulo 2. Agora entra um outro autor contando uma outra história, que é a história de Deus criando também. Olha o versículo lá. Agora você começou a ler outro texto. Ó, ele está começando a apresentar. Vou contar para vocês como tudo se fez. Ó, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus agora formou, ele está contando, tá vendo? Tudo de novo. E aí eu vou parar aqui, mas aí vocês leiam completo, você vai ver, olha, faz sentido. E aí, meus irmãos, a gente vai ver então, depois você lê com calma na tua casa, que você vai ver aqui, ó. Então o Senhor Deus formou o homem, você percebe, ó? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, certo? Ó, e o homem se tornou ser vivente. Próximo versículo. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem. Mas se você voltar para trás, ó, o 5. Não havia nenhuma planta no campo. Versículo 5. Não havia nenhuma planta, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover e tal. Ou seja, não tinha nada lá. Não tinha homem para trabalhar o solo. Depois Deus faz o homem. Então, ele faz o homem e depois cria a erva. Faz o homem e depois cria as coisas.
Outra coisa interessante a gente ver, que a diferença entre o capítulo 1 e o 2, se a gente falasse que os autores são diferentes, é que o capítulo 1 vai dizer que Deus fez o homem e a mulher que dia? Os irmãos lembram? No sexto dia, não é? Fez os dois no sexto dia? Então fez os dois num dia só, concordam? Mas o capítulo 2 não. O capítulo 2 diz que Deus primeiro fez o homem. E depois que fez o homem, passou um tempão até ele fazer a mulher. Porque diz que Deus criou o homem, aí tinha os animais, e aí o Adão ficava dando nome para os bichos, e dava nome para um, e dava nome para outro. Vem cá, você tem cara de cavalo, chamou de cavalo. Você tem cara de morcego, botou o nome de morcego. Não sei se eram esses os nomes, mas ele colocava nome. E aí ele foi dando nome. Irmãos, ele teve nome para nomear tudo que tinha. Quanto tempo ele levou para nomear todos os bichos, irmão? Imagina você sair atrás de bicho, caçando bicho para dar nome nele. Ele viu um deitadão lá assim, e falou, é você, bicho preguiça. Ele foi, e passou muito tempo, irmãos, muitos dias. Aí significa que passou mais de um dia. Vocês entendem que o capítulo 2 passou um monte de dia? Então tem uma diferença entre 1 e 2, porque o 1 diz que no sexto dia, Deus fez o homem e a mulher, no sexto dia. No capítulo 2, diz que passou um monte de dia. Dava nome para os bichos. Contudo, não havia ninguém que estivesse à altura para se comunicar com Adão. Então, aí sim, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Pôs um sono no Adão, tirou uma costela dele e fez a mulher. Irmãos, ai pastor, então tem contradição. Não, não é uma contradição. Nós estamos falando de textos antigos, irmãos, que falam da narrativa da criação do mundo. E o tempo não quer dizer nada. A maneira dessa narrativa não quer dizer nada. O foco do texto é mostrar que Deus é criador. Tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, irmãos, mostram que Deus é que fez o homem e a mulher. Está entendendo? E aí eu vou falar mais detalhadamente dos 6 dias da criação. Eu vou falar desse detalhe na próxima quinta-feira. Foram 6 dias literal? Foram períodos, etapas? Ou o texto está se preocupando com isso mesmo? Ou quem se preocupa é a gente? Nós vamos falar sobre isso na próxima quinta. Agora tem um outro detalhe que vocês talvez nunca perceberam, mas não é culpa de ninguém. É porque a gente lê a Bíblia assim, sem esses detalhes. Mas no original, quando você vai ler, você vê um detalhe muito importante entre capítulo 1 e 2. Toda vez que o capítulo 1 fala de Deus, ele chama Deus de Elohim. E toda vez que no capítulo 2 ele chama Deus de Yahvé. E para não chamar de Yahvé, ele chama de Adonai, que Adonai significa Senhor. Os judeus, em um certo período, tiveram medo de falar do nome de Deus. Então, para não citar o nome de Deus, tem o nome de Deus aí, Gustavo? Yahvé, YHWH, esse era o nome de Deus em hebraico. YHWH, que a gente chama de tetragrama sagrado. Que depois, na época dos maçoretas, foram acrescentadas as vogais, que a gente chama de hebraico massorético. O hebraico antigo quase ninguém lê mais. Só os eruditos leem o hebraico antigo, sem vogal. O hebraico que o povo lê hoje é o hebraico massorético, esse de baixo, que forma a palavra Yahvé. Que traduzido pode ser Yahvé ou alguns chamam de Jeová. Tá certo? Os judeus ficaram com medo de falar o nome de Deus por conta dos 10 mandamentos que diz, não tomará o nome do seu Deus em vão. Então eles substituíram o nome de Deus com medo de tomar esse nome de qualquer jeito. E toda vez que eles iam falar sobre Deus, ao invés de falar Yahvé, né, se é que era assim a pronúncia, eles então diziam Adonai, que significa Senhor, ou Eterno, ou o nome. Então vamos falar que o Eterno, ao invés de falar que Yahvé te abençoe, eles falavam que o Eterno te abençoe. E adorar, vamos fazer um culto ao Yahvé. Ao invés de falar um culto ao Yahvé, falava, vamos cultuar ao Senhor. Vamos fazer um culto a Adonai. Adonai é Senhor. Então, eu vou mostrar uma coisa para os irmãos. Volta lá para o Gênesis 1, por favor, Gustavo. E eu fecho aqui com esse texto. É Gênesis capítulo 1, tá, Gu? Olha só. No princípio, o quê? Vamos falar todo mundo junto? Deus aqui no hebraico é Elohim. Coloca na tela Elohim, Gu, rapidinho. Elohim. Elohim significa Deus ou deuses. É uma palavra em hebraico que serve tanto para o plural como para o singular.
No plural, para falar da grandeza de Deus. Enquanto os pagãos falavam, eu tenho um Deus para o sol, eu tenho um Deus para a lua, eu tenho um Deus para a estrela, um Deus para cada coisa no politeísmo, Deus falava da sua majestade. Eu sou o único Deus. Eu sou o Senhor da lua, do mar, da estrela, do céu. Então, da majestade de Deus com o seu poder sobre toda a terra. Alguns explicam isso, outros dizem que não, que o Elohim também serve para a forma singular. Então, aqui é Deus no singular. Amém, meus irmãos? Embora o Elohim sirva para o plural. Volta lá para o texto, Gu. Isso aqui é o que eles entendem que foi uma fonte eloísta que colocou o nome de Deus assim. Que não usava o nome Yahvé, usava Deus, Elohim. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra. Próximo versículo. Próximo. Então, Deus disse, não é isso? Elohim. Próximo. Se você tivesse com a Bíblia hebraica, era isso que você ia estar vendo. Você ia estar vendo em hebraico escrito Elohim. Você está vendo Deus porque ele está em português. E Elohim viu que a luz era boa. Próximo. E Elohim chamou a luz dia. Próximo. E Elohim disse. Próximo. E Elohim fez isso. E Elohim chamou o firmamento. E Elohim disse. Elohim chamou porção. Elohim disse. Próximo. Próximo. E Elohim disse de novo. E Elohim está lá de novo. Próximo. Elohim. Elohim. Próximo. Elohim. Pode que é tudo Elohim. Deus. Elohim. No hebraico. Se você estivesse lendo em hebraico, você estaria lendo Elohim. Próximo. Vai lá até o versículo, até o capítulo 2, que eu falei que ainda é continuação do 1, não é? Não é isso? Capítulo 2? 2:1, Gustavo. Lembra que eu falei que não termina aqui? Lembra que eu falei que isso aqui ainda era para ser capítulo 1? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que nele havia. Próximo. E havendo Elohim terminado no 7º dia. Próximo. E Elohim abençoou o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado, que tinha feito. Acabou, Elohim. Agora o capítulo 2 não é mais Elohim, irmãos. Próximo. Capítulo 2 começa aqui. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o quê? Senhor Deus, Adonai. Adonai, irmãos. Era Yahvé Deus, Yahvé Elohim. Eles aqui chamam Deus de Yahvé, não é o mesmo autor. Está entendendo? É a mesma coisa se você achar que eu sou um cara lá do Rio Grande do Sul, e eu falo assim para você, eu estou escrevendo uma carta, chega junto, tchê. Rio do Grande do Sul que fala assim, não é? Eu acho que é eles, né? Tchê, chega aí, tchê. Sei o quê, tchê? Aí alguém fala, você é do Sul? Eu falo, não, sou de São Paulo. Mas nasceu no Sul? Não, nasci em São Paulo. Algo não está batendo, então você é doido. Você está falando tchê, você nunca, não é do Rio, não é do Rio Grande do Sul, não nasceu lá, não morou lá, a vida inteira em São Paulo, por que você está falando tchê? É porque você é do Sul, cara. Está entendendo o que eu quero dizer? É a mesma coisa de alguém morar na Bahia, é na Bahia que fala oxente? Oxente, eu não sei, oxente é da onde? Deve ser, né? Bichinho da gota, essas coisas. Oxe, maninha, painho. Eu vou ver maninha, Gisele, eu vou ver maninha. Ô, amor, você é da Bahia? Não, sou não. De onde você é? Sou de São Paulo, nasci aqui, vou viver aqui, vou morrer aqui. Mas por que você fala maninha? Sei lá. Não faz, você doidou, pastor Deide, você enlouqueceu. Quando você lê em hebraico, faz toda a diferença. Em hebraico, o estilo literário dos autores são diferentes. Não é só a questão de Elohim. É que é diferente. É como se o capítulo 1 fosse escrito para alguém do Rio Grande do Sul, e o capítulo 2, a forma de escrever, fosse alguém de São Paulo. Você está entendendo? Só que você só percebe isso se você lê em hebraico. Na língua portuguesa, nós não percebemos. Amém, meus irmãos? Aí, só para finalizar, próximo versículo. Olha lá. Não havia nada ainda e tal, porque o Senhor Deus, está vendo? O Senhor Deus não tinha feito nada. Próximo. Então o Senhor Deus formou, o Senhor Deus. Então aqui é o Adonai, Senhor. Amém? Eu encerro aqui essa primeira parte. Qual a finalidade dessa aula? Isso aqui é uma aula, né? Mas é uma aula para você criar consciência. Porque eu tenho certeza que muitos aqui não sabiam disso hoje.
Mas o fato é que é assim, irmãos. É desse jeito aí. E todos os pastores que foram para a faculdade de teologia sabem disso. Todos. A igreja que não sabe. Eu quero que todos aqui se tornem mestres da palavra. Porque os tempos são outros. Teve uma época que o pastor falava assim, irmãos, eu não sei se vai chover, mas traga um guarda-chuva. Os crentes, amém, pastor. Todo mundo vinha de guarda-chuva. E podia só sair sol. Mas o pastor falou, não é mais assim. Hoje, tem internet, tem informações. E antes que alguém te pegue aí, um crítico, os inimigos da Bíblia te peguem com esse assunto, eu te peguei primeiro. Para que você saiba e você possa defender a tua fé. Porque isso não anula a verdade que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos?